uma seleção, mostrando o fundo de garantia, INSS. Então eu digo que é um manual de cabeceira para o patrão doméstico. Então, vai ter a versão atualizada agora em junho, e se for um e-book vai custar R$3. Se quiser o livro, a previsão da edição em papel vai ser agora talvez para julho, e vai custar esses R$29. Bom, fiz mais uma propagandinha. Pois não. Esse direito e deveres do empregado doméstico, o livro, o nome é esse? Não, o nome do livro? Não. O livro tem um título até sugêneres, porque é Empregadas Domésticas versus Patroas, Conflitos e Soluções. Até é interessante, por que esse título? Quando eu fui fazer esse livro, eu tinha um outro título, Repor Doméstica Legal. E um amigo meu, que é até um editor, ele está separado, é um homem, ele fica sozinho numa casa, ele tem 2 empregadas domésticas, tem boa condição financeira, e falou, Mário, cara, doméstica é administrar conflitos. Quando ele falou isso, porque ele tinha mudado a empregada recentemente, e ele é um cara muito metódico, adora cozinhar, então chega na casa dele, a cozinha, tudo bonitinho no lugar, a empregada nova bagunçou tudo. Então ele falou, cara, é o meu dia a dia administrar conflitos. Que conflito não é conflitos dolorosos, é a orientação à empregada, dizer como que ele quer as coisas. Ele falou, cara, empregada doméstica é conflito. E todos eles têm solução. Então ele sugeriu esse título, porque a prática é isso. O emprego doméstico, eu tenho disponibilizado lá, eu quero chegar na minha casa e estar tranquilo, estar em paz. E não chegar na minha casa e a empregada falando, pô, cara, a minha colega foi demitida aí, deu com ação da justiça e ganhou 30 mil do empregador. Uma chantagem meio. Então são conflitos agora, todos eles são resolvíveis, quer dizer, são solucionados. E outra coisa que o livro tem é um capítulo especial chamado Ciladas no Emprego Doméstico. Vou dar um exemplo de ciladas só para exemplificar. Um exemplo para exemplificar bem redundante. Tem muito empregador que ele vem de ser empregado, por exemplo. O INSS, que ele deveria descontar, que tem o direito de descontar no contra-cheque, ele não desconta. E ela recebe, vamos supor, contratei por R$500. E eu pago R$500. Se amanhã dá uma zeração lá com uma ação na justiça, o advogado dela vai dizer que ela não ganhava 500. Ele vai dizer o seguinte, a minha cliente ganhava, por exemplo, R$600. Por quê? Não, porque o líquido dela era 500. Mas se o empregador descontasse os 8%, o bruto dela já iria para 545. Ela teve o vale transporte também que ele não desconta. Então, arredondando. Então, gente, isso chama-se, na linguagem trabalhista, salário in natura. Eu dou um benefício, não desconto nada. Então eu recomendo sempre o seguinte, faça o contra-cheque como a lei determina, desconte tudo. Por fora que é ressarcir, aí sim, faz um recibinho de uma via e que ela seja o seguinte, recebi de ressarcimento e INSS descontado. Agora, não dei à empregada um documento oficial que ela tem que ter, que lá está salário 500, líquido 500. Estou dando um exemplo de cilada. Na realidade, 99% das ciladas apontadas, todas são criadas pelo patrão doméstico, porque ele é bonzinho. E como diz, de bonzinho o inferno está cheio, de boa intenção. Tem um ditado popular que a gente quer ser bonzinho, no fim, sai de baixo. Ok? Eu vou pegar ele primeiro, depois eu abro aqui o microfone. E a INSS é calculada em cima do salário mínimo regional ou nacional? O INSS é sempre sobre o salário que você contratou empregado. Exemplo, eu contratei com R$1.000. Eu vou chegar na pergunta. Vai ser 8% de 1.000, quer dizer, vai ser até uma alíquota maior. Ela ganha o piso, no caso do Rio, 470. Sobre 470. Por quê? Porque na hora da aposentadoria ou de um benefício, é sobre o salário de contribuição. Então, o INSS é sempre sobre o salário pago. Por favor. Com relação à empregada que está grávida e pede demissão, essa rescisão como é calculada? Bom, a empregada pedir demissão é normal, ela não tem direito a nada, ela pediu demissão. Então aquela estabilidade que nós citamos, ela não terá. Então vamos dizer o seguinte, a empregada com 4 anos de trabalho e ela pede demissão, está grávida, ela pede demissão hoje. O que eu vou pagar na rescisão? O saldo de salário, são dias trabalhados, férias proporcionais se houver, e 13º proporcional, só isso. E ainda com direito
parente, que aí o empregador está falando, pô, graças a Deus, poderia até descontar o dedo dela caso ela não quisesse cumprir. Mas é uma demissão normal e não tem nenhum acréscimo. O fator de estabilidade não entra. Agora, numa situação dessa, é importante o empregador até observar, porque a de demissão de uma grávida é interessante dizer o seguinte, olha, explicar para ela, porque, por exemplo, os 120 dias de salário maternidade, quem paga é a Previdência, ela vai deixar de ter um benefício que nem te onerou. Então é importante conscientizá-la, porque a não ser que ela fale, não, é que eu vou me mudar de estado, que ela dê um motivo bem claro, bem característico no motivo da demissão, do pedido de demissão dela. Porque senão pode amanhã de má fé entrar com ação e não tenha dúvida que o juiz vai te condenar, porque ele vai achar que, e vai acreditar, o pior é isso. Tá? Mas o pedido de demissão, cálculo, exclui a estabilidade. Sim. Eu tenho duas diaristas, uma trabalha segunda e quinta e a outra terça e sexta. Só que agora no mês de junho e julho eu vou precisar de todos os dias. Então mandei uma vir às quartas e a outra vir aos sábados. Aí elas vão ficar 3 dias cada uma. Como que eu devo agir? Mas só 2 vezes, só junho e julho. Depois agosto volta de novo, só 2 vezes. Eu vou dizer o seguinte, esses 2 meses de junho e julho vai dar abertura que se amanhã houver uma ação trabalhista, elas quererem caracterizar como doméstica. A solução mais adequada, que aí também não é prática, seria ter mais uma diarista. E elas manterem aquelas 2 vezes por semana, porque senão vai descaracterizar. Então é um problema, porque é mais uma pessoa a entrar na sua casa, mais uma pessoa a ter a cópia da chave, seja o que for. Mas a melhor solução para não ter dor de cabeça seria essa. Do outro lado, é você correr o risco. Porque se ela entrar amanhã com uma ação trabalhista, não tenha dúvida. Não, porque aí vai caracterizar que ela trabalha mais que 2 vezes por semana. E aí, por serem 2 meses, fica muito à cabeça do juiz. E aqui, com todo respeito, que é uma área que é o Tribunal de Contas, tem um ditado popular na área de advocacia, que bumbum de neném, cabeça de juiz, a gente não sabe o que sai. Quer dizer, até sabe, né? Mas, então, você estaria nesse possível risco. É uma opção tua. A história, eu sempre digo o seguinte, vou fazer uma afirmação, não tem nenhuma discriminação. Mas eu digo o seguinte, a boa empregada doméstica, enquanto ela está trabalhando, o dia que ela sai é um incógnito, é uma loteria. Eu já vi casos, vou contar até um caso aí rapidinho, uma pessoa lá do BNDES, uma pessoa de um cargo alto, um salário alto, e teve uma empregada, que essa empregada o criou em parte, aí ele casou, levou a empregada para trabalhar na família dele, no novo lar dele. Ele chegou a comprar uma casa para essa empregada, ela se aposentou, tudo lindo, maravilhoso. Mas esse cara, por uma questão cultural, porque ele já nasceu num lugar que já tinha empregado, mas para ele era só pagar. Ele nunca assinou a carteira dela.